Olá, independente de ideologia ou partido político, é possível afirmar hoje que o presidente Jair Bolsonaro ignora a Constituição, que define limites claros ao Executivo, Legislativo e Judiciário, ao classificar como abuso de poder qualquer decisão contrária ao seu ponto de vista. Ações que ele entende serem contrárias ao governo são apresentadas como manobras para atrapalhar a gestão. Mas será que essa briga de poderes pode ser uma ameaça à democracia? Quem está aqui comigo no estúdio vai me ajudar a responder é a cientista política e mestre em sociologia, Carla Michele Quaresma, e o professor e doutor em direito, Martônio Montalverne, a quem eu já começo agradecendo a presença. Doutor Martônio, obrigado. Carla, muito obrigado. E aí, essa briga de poderes que a gente está acompanhando aqui nos bastidores, pode ser uma ameaça à democracia, Carla, na sua opinião? Olá, satisfação mais uma vez participar desse momento, principalmente hoje. Vamos aprender muito com o professor Montalverne, né? Uma oportunidade única para que a gente possa discutir esse momento crítico da sociedade brasileira, né? E talvez Montesquieu, o Barão de Montesquieu, nunca estivesse tão certo, né? Ao dizer lá no Espírito das Leis que todo homem que tem poder é tentado abusar desse poder. E para que isso não ocorra, ele propôs um sistema de freios e contrapesos, né? Um sistema de tripartição do poder exatamente para que não haja abusos por parte de nenhum dos três poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então, realmente, do ponto de vista prático, em nenhum país do mundo essa harmonia funciona como numa novela. Nem é saudável, na verdade. Nem é bom que na realidade, exatamente. oposição. É um sistema que busca, obviamente, a partir de arranjos locais, dar respostas às demandas de uma sociedade. Então, há muitas críticas, por exemplo, ao ativismo do Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo tem se posicionado, em diversos momentos ele se posiciona, porque, por exemplo, o processo legislativo é muito mais lento do que aquilo que a sociedade necessita. Então, as demandas vão aparecendo e, obviamente, que os poderes vão se posicionando. Mas, especificamente em relação ao que nós estamos vivendo no momento atual, há uma necessidade do presidente da República de externalizar responsabilidades. Então, isso tem sido feito desde o início do mandato, né? Talvez o presidente tenha descoberto somente agora, depois de quase 30 anos, né, à frente dos cargos eletivos, né, ocupando funções importantes. Foi por mais de 20 anos, quase 30 anos deputado, mas somente agora talvez tenha chegado a essa compreensão de que realmente há limites. E os seus atos, em muitos momentos, extrapola esses limites. Mas aí ele atribui essa responsabilidade, né, da letargia, da ausência de medidas mais efetivas aos demais poderes. Então, algumas vezes a culpa está no parlamento, outras vezes a culpa está no Supremo Tribunal Federal, né? Em relação ao preço dos combustíveis, a culpa é da Petrobras, a culpa é sempre do outro, né? Essa necessidade Os governadores, na verdade. Os governadores têm culpa, todo mundo tem culpa, menos o presidente da República, né? Que está amarrado, que não consegue governar e, obviamente, que isso faz parte de uma retórica, né? Um discurso que, no campo da política, objetiva tão somente o convencimento. Então, ele nem precisa dizer a verdade, mas ele precisa passar essa sensação para as pessoas de que realmente ele não consegue governar, porque, afinal de contas, ele está disputando uma campanha de reeleição, porque a campanha já começou, né? Embora oficialmente ainda não esteja claramente definido pela Justiça, mas a campanha, de fato, já começou. Então, é necessário que o presidente da República encontre os culpados para a situação econômica do país, para o preço dos combustíveis, para a situação de desemprego, a miséria crescente. E aí ele encontra esse culpado nas instâncias democráticas, empresas como a Petrobras. Ele precisa disso exatamente para fortalecer esse discurso de que, se ele não consegue dar a resposta que a sociedade nesse momento demanda, é porque ele está amarrado. Não deixam ele trabalhar, como ele fala muitas vezes, né? Tom Martônio. Olá, cumprimento o Cristian, cumprimento a todos os ouvintes. Novamente, uma alegria estar aqui. Para nós aqui é uma honra sempre. E, claro, evidentemente, um privilégio discutir com a professora Carla, participar desse momento. Eu iniciaria no mesmo rumo da professora Carla. A democracia, antes de mais nada, conflito, ou seja, divergências, convivências. Mas essa convivência, ela se dá, claro, dentro daquilo do pacto institucional celebrado que nós chamamos de Constituição.
ou seja, o conflito, a discordância, a divergência, a própria Constituição, nesses casos entre os poderes, a Constituição ela mesma prevê como é que eles serão resolvidos. Neste caso, por este ou aquele órgão, neste outro, por este ou aquele órgão, dessa ou dessa maneira, no devido processo, etc. A isso nós chamamos de Estado de Direito. Relativamente ao presidente Bolsonaro, não há a menor dúvida que ele extrapola e é uma ameaça à própria Constituição. Ele foi deputado 30 anos, a professora Carla acabou de dizer isso. Onde ele estava? Quando ele via, por exemplo, as decisões em controle da constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Porque eram adversários dele, ele aplaudia. Onde ele estava quando ele via determinadas, e isso pertence ao jogo político, em qualquer parlamento do mundo. Onde ele estava quando ele viu o parlamento apressando ou retardando a análise de determinados projetos ou o exercício de determinadas competências que, em democracias, competências fiscalizatórias também integram a atividade legislativa. Onde estava ele que viu isso? Ele não sabia disso, por acaso? Que funcionava desse jeito? Portanto, não há a menor sinceridade na crítica dele. Ou seja, é preciso identificar. Na verdade, tem um grande intelectual que diz que o que nós temos que fazer é dissipar a névoa que nós temos diante dos olhos para enxergar aquela realidade. Então, é preciso compreender o que o presidente Bolsonaro, na verdade, planeja quando ele faz essa crítica. E outra coisa eu não vejo, senão a tentativa de destruição do sistema democrático, o que ele próprio já externou várias vezes. Como ele externou que é a favor de ditadura, é a favor de tortura, é a favor de supressão de direitos e garantias individuais, tudo isso é muito claro. São elementos objetivos, componentes integrantes do discurso dele, ditos, né, estes elementos, por ele mesmo. Então, óbvio que o que a gente enxerga nas atuais ações dele? A tentativa de destruição da democracia e da Constituição, que nós, a duríssimas penas, estamos tentando efetivar desde 1988. Eu não vejo outra coisa. Esse tipo de comportamento, críticas ao Supremo, eu já escrevi, já fiz várias críticas, tenho vários escritos, criticando fortemente o Supremo Tribunal Federal, a decisão, extrapolação de decisão, etc. Tudo isso nós sabemos. O problema é que o presidente Bolsonaro, ele vai não na perspectiva da crítica, ele vai na perspectiva da destruição desse sistema. É isso que espero que a sociedade brasileira tem que reagir contrariamente se quer manter a sua democracia. Esse perdão de pena que foi concedido ao deputado Daniel Silveira é uma prova forte disso, na sua opinião? É uma prova certeira disso. Isso é escandaloso. Ou seja, quando a Constituição confere esta atribuição do indulto e da graça ao presidente da República, qualquer Constituição faz isso. Nos Estados Unidos, o que foi igualmente escandaloso quando Donald Trump resolveu indultar, né, vários dos seus aliados dos crimes que cometeram. E foi severamente criticado por isso. Tá? Nesse caso específico de Daniel Silveira, do deputado Daniel Silveira, isso foi feito, dirigido exatamente por motivações políticas, pessoais, o que se configura aquilo que no direito a gente chama do desvio de finalidade. O ato administrativo tem uma finalidade completamente desviada daquela que a legalidade prevê. O indulto é uma competência do chefe do executivo, ele pode fazê-lo, sobre isso não há questionamento. O indulto é para pacificar uma situação que eventualmente o Poder Judiciário não tenha conseguido, ou uma situação que gere grave comoção. Foi o contrário o que nós tivemos. Daniel Silveira atenta contra a democracia, atenta contra a existência do Supremo Tribunal Federal e mais, fisicamente, contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal, ameaçando de morte, ameaçando de agressões. Isso é inadmissível. Repito, no debate civilizado que a Constituição prevê para resolver o conflito. Nós vamos tolerar esse tipo de coisa? Há discussões sobre isso, de que a democracia pode tolerar, na verdade, esse tipo de discurso de ódio. Nós queremos isso, conviver neste ambiente. Onde é que isso deu certo? Nós só podemos tomar uma decisão dessas quando nós observamos a advertência histórica. Então, onde é que nós vimos isso que deu certo? Em canto nenhum, ao contrário. Então, eu penso,
na verdade, que esse indulto é mais um abuso, na verdade, de uma prerrogativa constitucional, no meu entendimento, de uma maneira inequívoca. E está dando poder a um deputado que não sei se contribuiu muito na gestão, por exemplo, Carla. Na realidade, Cristian, acredito assim que esses fenômenos eleitorais, eles surgiram e no momento em que a sociedade brasileira ela se encontrava meio que órfã dessas posições políticas de direita. Então, nós tivemos aí uma crescente nessas últimas décadas em relação à ampliação de direitos, né, direitos de personalidade. Enfim, isso acabou desagradando, né? Tem os autores positivistas que falam muito nesses dois elementos de uma sociedade, né? O elemento da estática social, que mantém determinadas tradições, determinados costumes, e essa dinâmica, né? Esse elemento que promove a transformação. E a estática ela é muito rígida, né? Ela faz parte de uma moral da sociedade. Então, quando as mudanças ocorrem, elas ocorrem muito lentamente, às vezes até imperceptíveis. E nós tivemos mudanças muito profundas na sociedade brasileira nas últimas décadas. Então, isso desagradou determinados setores, principalmente os setores mais tradicionais da sociedade, mais conservadores da sociedade. E aí é claro que a gente pode trazer essa discussão sobre o que é o conservadorismo, porque se estamos falando de conservadorismo, por exemplo, um dos expoentes teóricos do conservadorismo, Edmund Burke, por exemplo, jamais admitiria uma tentativa de destruição das instituições da República, né? Como esse grupo de indivíduos que defende o conservadorismo, né? Que se autodeclara um grupo de pessoas conservadoras e fazem a tentativa e tentam fazer essa destruição da Suprema Corte, né? Então, isso é totalmente contrário à lógica conservadora, porque é uma instituição que foi construída também pela sociedade. Então, esse discurso, ele ganhou um público que estava meio que órfão, só que ganhou dessa maneira, né? De uma maneira extrema, né? Com discursos de ódio, com discursos criminosos, com discursos difamatórios e, obviamente, que é necessário, dentro de uma república, que haja freios para esse tipo de coisa, principalmente quando nós estamos tratando de uma figura pública, né? Um homem público que representa a sociedade e fica promovendo esse tipo de crime, porque é crime. É preciso que esteja muito claro, né? Obviamente que elementos como, por exemplo, a cassação do mandato não cabem ao Supremo Tribunal Federal, né? A cassação do mandato de um parlamentar cabe tão somente aos seus pares, porque, afinal de contas, é isso que garante a soberania popular que é estabelecida pela Constituição, né? Então, a Suprema Corte não pode, obviamente, atuar nesse sentido. É necessário que o parlamento se mobilize e entenda o que está acontecendo, que significa, inclusive, um atentado contra a própria instituição, né? Contra o próprio parlamento. Então, há essa crescente nesses discursos, eles acabam agradando um determinado público e é por isso que eles são preservados, porque eles rendem um capital simbólico que se transforma em capital eleitoral. E aí, claro, as mídias sociais ajudaram muito nesse sentido, né? A utilização da internet faz com que essas pessoas tenham um alcance muito grande, que elas consigam, mais do que isso, arregimentar outras pessoas, né? Fazendo com que essas pessoas também defendam os mesmos propósitos. E divulgando fake news aí, à torta e à direita, que também é crime. Que é uma questão muito séria, que nós vamos ter que lidar novamente nesse período eleitoral, né? E talvez a Justiça não tenha essa capacidade de se adaptar às circunstâncias, na velocidade em que essas transformações ocorrem no campo da internet. Então, é preciso que haja um controle muito grande sobre isso, sobre o papel dessas empresas, que são empresas altamente lucrativas, que estão desenvolvendo as suas atividades em território nacional. Então, elas precisam prestar esclarecimentos daquilo que está sendo veiculado em suas plataformas. Então, as empresas têm que ser responsabilizadas também por isso. E aí essas novas mídias sociais, elas acabam ganhando esse protagonismo e permitindo que essas pessoas tenham uma visibilidade muito grande e um poder de arregimentação enorme. E isso, obviamente, que pode significar um risco muito grande à democracia. Não há democracia se não há informação plural, mas informação checada, verificada, e que essa informação ela contribua para que esse debate ocorra na sociedade. Então, acaba que esses indivíduos eles representam aí uma ameaça
extrema ao próprio regime democrático, né? E por isso é que eles devem sim ser contidos, porque o que eles fazem é crime e isso precisa ser combatido. Você falou em freios, o presidente ele tenta minar, desqualificar exatamente as instituições que estão ali para fiscalizar o que ele deveria estar fazendo, né? Isso fica muito claro também. É muito evidente o incômodo do presidente da República em relação a esses órgãos de controle, em relação à atividade da imprensa, né? Porque o que a imprensa faz causa realmente muito incômodo e se não fosse desse jeito não estaria desempenhando a sua atividade, né? Afinal de contas, o jornalista que está na TV, que está no rádio, que está no impresso, que está na internet, ele não é assessor de imprensa, então ele tem que cumprir um papel que também é esse papel de dar visibilidade às informações que são checadas, que são apuradas. Exatamente, a exibição de fatos. Então, é isso que a imprensa deve fazer e ela é imprescindível. Não existe democracia sem uma comunicação livre, plural, sem o trabalho do jornalismo. Não existe democracia sem que o cidadão ele seja munido da informação profunda, checada, apurada, para que ele possa tomar as suas decisões. Perfeito. Olha, o Cena Pública vai para um rápido intervalo, te convido a dar uma olhada nas redes sociais. Temos Facebook, Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Acesse lá, confere todo o conteúdo. A gente volta já. Estamos de volta com o Cena Pública, recebendo hoje a cientista política e mestre em Sociologia, Carla Michele Quaresma, e o professor e doutor em Direito, Martônio Montalverne. Carla, uma coisa que é muito presente, que a gente identifica, é a necessidade dessa gestão do governo federal de tentar desqualificar o processo eleitoral, por exemplo, que para a gente é um ganho, é referência no mundo todo, a gente conquistou aí com a urna eletrônica, enfim. E aí ele tem vários adeptos e quer meter o exército aí nesse bolo também. O que você acha disso tudo? Eu acho que só quem não viveu a época do voto manual, do vai e vem de urnas... A gente não viveu isso, acho que o Martônio acho que só também quem não viveu essa época, eu vou dizer que eu vivi essa época. Eu era criança, no interior, então imagine o que eu vi de urna sendo transportada e a manipulação que ocorria no transporte dessas urnas e depois a manipulação na contagem dos votos, né? Mesmo ali com os fiscais dos partidos políticos tentando manter um certo controle, um monitoramento sobre a contagem dos votos, existia todo tipo de fraude. Então, eu acho que só quem não viveu isso aí defende alguma coisa parecida com um voto que seja impresso ou um voto dessa natureza, né? Eu acho que a Justiça Eleitoral avançou muito nos últimos anos em diversos aspectos, né? Coibindo condutas que evidenciavam abuso de poder econômico, né? Nós tínhamos campanhas eleitorais marcadamente decididas pelo poder econômico. Showmícios. Grandes showmícios. Eu vou dizer que eu gostava, que eu era do interior, era a oportunidade que a gente tinha de ter nem contato sabia com os o quanto artistas. aquilo fazia mal também, né? Não, nem sabia, né? Não tinha nem noção. É por isso que é importante a ética para uma sociedade, né? Para que a gente comece a dimensionar corretamente as consequências, né? Desse tipo de coisa. Mas para quem era do interior, era a oportunidade de ver a dupla sertaneja que fazia sucesso na época, né? Os grandes artistas do pop nacional. Então, e obviamente que para a contratação desses artistas eram necessários recursos financeiros e o montante era considerável, né? Então, havia abuso. Dinheiro público, né? Distribuição de brindes, os mais diversos, partido político emitindo moeda para financiar as suas campanhas eleitorais. Então, corria todo tipo de abuso em campanhas eleitorais. Nós avançamos muito. É claro que ainda há questões que precisam ser observadas e aperfeiçoadas, mas as urnas eletrônicas, elas representaram, de fato, um avanço, né, no sentido de que cada vez mais nós garantimos que realmente o resultado eleitoral é a expressão da vontade do povo, né? O controle é muito grande, a agilidade, a forma como os resultados são divulgados de maneira rápida. E claro que tudo passa por auditoria, não tem como no campo da política ser diferente, porque existe disputa, existe oposição, então existe fiscalização, não só em
interna, a própria Justiça tem mecanismos de fiscalização, de auditoria, mas também por parte dos partidos políticos, né? Então, a sociedade civil também se organiza nesse sentido. Mas é claro, né, quando o indivíduo ele se sente ameaçado, ele vai buscar elementos para justificar a sua derrota, né? E geralmente quando há derrota eleitoral, quem é derrotado questiona o resultado, né? A primeira vez que nós tivemos um candidato eleito questionando o resultado foi o presidente Bolsonaro, né? O que é algo estranho, mas quem perde questiona os resultados. Quem tá numa posição de desvantagem nas pesquisas eleitorais questiona a veracidade da pesquisa, questiona a capacidade de uma pesquisa de conseguir medir a intenção de voto. Ele tenta desqualificar de qualquer tudo, né? maneira. Então, é próprio do campo da política. O presidente faz isso de maneira recorrente, né? O perigo está exatamente quando não há esse reconhecimento, né? Depois de um processo eleitoral finalizado, com a divulgação dos resultados, quando os perdedores não reconhecem essa situação e principalmente tem essa capacidade de arregimentação, tem essa capacidade de mobilização e pode, inclusive, atentar contra a democracia através de atos extremos, como o que ocorreu nos Estados Unidos. Sim. Né? Um grande exemplo, Invasão do Capitólio. exatamente, né? Do não reconhecimento de um resultado eleitoral por parte de um presidente da República que perdeu a campanha de reeleição, com poder muito grande de mobilização através das mídias sociais e que incentivou, incitou os seus adeptos, os seus ascetas, aquela manifestação que nós vimos, um ato bárbaro, um ato extremo, né? Descemos vários degraus do nosso processo civilizatório, aquele tipo de coisa. Então, isso se torna muito perigoso. Parece que o Bolsonaro gosta de copiar o Trump um pouco, né? É o ídolo, né? Inclusive, quando estiveram juntos, ele nega, mas quando estiveram juntos, né, há relatos de que houve até manifestações de amor, né, de uma admiração extrema, né? Então, isso aconteceu, né? É também o ex-presidente dos Estados Unidos um grande exemplo, né? De boa utilização de mídias sociais, né? De discursos extremos que chegam a um determinado nicho da sociedade de uma forma muito eficaz e acaba repercutindo, claro, em coisas que são desnecessárias e até criminosas, como aquele episódio do Capitólio. E esse movimento foi o que ajudou a eleger Jair Bolsonaro presidente do Brasil também, né? Isso a gente não pode deixar de enfatizar. É claro, uma campanha é multideterminada, né? Não há um único elemento que seja decisivo para a vitória eleitoral, né? Existe um nicho na sociedade brasileira que coaduna, né? que encontrou no presidente Bolsonaro uma figura representativa do que acredita que seja o ideal de sociedade, que é esse público mais conservador, né? O crescimento de determinadas denominações religiosas ajudou muito nesse sentido, né? São pessoas que realmente estavam órfãos no espectro político, ideológico, eram pessoas que não tinham essa representatividade, mas nós temos outros elementos que também são muito importantes para entender o resultado daquela eleição, né? E a utilização das mídias sociais é certamente um desses elementos que devem ser incorporados nessa análise, porque o presidente Bolsonaro soube se utilizar muito bem das mídias sociais, aproveitou um momento de expansão dos planos que permitem que os indivíduos utilizem determinados aplicativos de forma ilimitada e ele consegue chegar nesse público de uma maneira muito eficiente. Perfeito. Doutor Martoni, a inclusão aí no processo eleitoral do Exército, que é uma quase exigência aí do presidente Jair Bolsonaro, isso vai totalmente contra a democracia? Sem dúvida. Mas isso aí não tem a menor dúvida do ponto de vista institucional. Mas eu queria retomar, né, alguns pontos de que a professora Carla falou e que eu julgo pertinentes. Primeiro, claro que sempre houve, não é, nós tivemos um setor mais conservador da sociedade brasileira que se manteve. Na verdade, que se manteve, ou seja, era contrário a determinadas alterações que os últimos governos do presidente Lula, da presidente Dilma tinham feito, especificamente em questões de direitos individuais ou chamadas pautas identitárias, mas também outras questões mais profundas,
não é, como divisão de renda, como compartilhamento de oportunidades, política de cotas, ingresso na universidade, expansão de serviços de saúde, etc, etc. Claro, isso sempre aconteceu. O que chamou a nossa atenção foi essa expansão de como esse setor mais conservador se sentiu à vontade. E eles foi encorajado também, à época da eleição de 2018, né, pela grande imprensa brasileira. Não foi só Bolsonaro. Quando um dos maiores jornais do Brasil, mais influentes, como o Estado de São Paulo, faz um editorial e diz uma escolha difícil, e não faz nenhum reparo ao que fez, sobre o que se tinha, na verdade, do então candidato Fernando Haddad e a história de Jair Bolsonaro. Então, isso encorajou esses setores. Ou seja, essa atitude profundamente desonesta do ponto de vista histórico de comparar dois personagens com passados completamente diferentes. Isso teve um papel muito importante nesse sentido, de explorar esse sentido e relativizar o que Bolsonaro disse a respeito de populações indígenas, de populações negras, de populações da diversidade sexual e da própria democracia, que é o mais grave. Ou seja, esses setores fecharam os olhos para isso, como se isso não tivesse acontecido. Parece que as pessoas não entenderam muito o discurso, né? Porque ele está levando à risca tudo isso, não há nenhuma novidade. Não há nenhuma novidade. O que Bolsonaro não pode ser acusado é de fazer o que não prometeu. Exato. A história dele sempre foi essa. E ele está fazendo isso. Na verdade, nós já notamos alguns setores arrependidos, na verdade, como se não soubessem isso, mas esses aí, na verdade, responderão perante a história, né? São cientistas, as teses e dissertações, os trabalhos, as reflexões, daqui a 30, 40 anos, que vão colocar as pessoas no devido lugar, esse tipo de setor da história. É muito importante se submeter ao resultado, também concordo, professora Carla, das eleições. A nossa instabilidade começou em 2014, quando Aécio Neves não reconheceu a sua derrota. Tanto é que questionou essa derrota no Tribunal Superior Eleitoral. O que é interessante, não é que quando foi a vitória de Biden em 2020, né, a maior liderança, mais significativa do PSDB, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse, é muito importante aceitar o resultado, o que o partido dele não aceitou em 2014 e desencadeou boa parte da crise até o golpe de 2016. Isso é fundamental, né? É porque, através desse reconhecimento, se vê o processo eleitoral. Eu também, professora Carla, eu vivi, eu sei muito. Aliás, eu comecei a votar nos anos 80. Né? E nos anos 80, o voto era de papel. Fraude, abuso do poder. A justiça não tinha equipamentos para isso. Não se compara. Não há comparação. Nós tivemos voto eletrônico. Na verdade, essa é a quinta eleição que nós temos votos eletrônicos. Não somente para presidente da República, mas de vereador até presidente da República, ou seja, do poder local até o poder nacional. Não há dúvida razoável sobre o processo eleitoral, a possibilidade de fraude. É preciso nós compreendermos, viu, Cris, uma coisa muito clara. As Forças Armadas são uma burocracia do Estado. Ela não é poder do Estado. Não é papel de Forças Armadas estar pedindo para fiscalizar a eleição. Assim como não é papel do Tribunal Superior Eleitoral fiscalizar fronteiras ou fazer a defesa armada do país. A isso corresponde freios e contrapesos, sistema de separação de poderes. As Forças Armadas não têm que estar mandando mensagem para o Tribunal Superior Eleitoral, muito menos o Tribunal Superior Eleitoral está recebendo ou abrindo espaço para que oficiais das Forças Armadas, na verdade, controlem ou acompanhem a contagem de votos. Isso tem representatividade, representação dos partidos políticos, todo mundo participa disso no Tribunal Superior Eleitoral, todos os partidos acompanham o processo, o Tribunal Superior Eleitoral, além disso, coloca o Ministério Público Eleitoral, todas as autoridades participam, aquelas que estão na lei, não as Forças Armadas. Isso é uma tragédia, não é, que se abate sobre o nosso país. Na América Latina, a gente observa as Forças Armadas, ao invés de se prestarem, por exemplo,
a defesa da soberania econômica, que é um princípio de soberania, está no artigo 170 da nossa Constituição, elas agem exatamente o contrário. E na América Latina parece que só servem para atuar contra a Constituição, para perpetrar golpes de Estado, como foi aqui e como agora as Forças Armadas se veem envolvidas nessa preparação do que claramente se anuncia como um golpe de Estado, se a sociedade civil e instituições não impedirem isso de acontecer. Então, eu creio que a manutenção da democracia não é porque nós tenhamos uma Constituição que automaticamente a democracia está garantida. É a ação política concreta cotidiana que garante isso. Onde já se viu? Você imagina, por exemplo, alguém aqui imagina, na verdade, um alto comando das Forças Armadas Americanas ou das Forças Armadas Francesas se dirigir à autoridade eleitoral e dizer que quer fiscalizar o processo eleitoral? Faz o menor sentido. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Isso não aconteceu no nosso grande pequeno vizinho Uruguai, onde o ex-presidente Tabaré Vázquez determinou uma prisão disciplinar de um graduado das Forças Armadas que achou que poderia participar do processo e da discussão de aprovação de projeto de lei sobre a aposentadoria no Congresso daquele país. E nós aqui toleramos isso. Ou seja, como se isso fosse normal. Esse é um problema. Nós assimilamos com normalidade os assaltos, as violações à Constituição e à democracia. E partindo, né, de autoridades constituídas. O presidente da República é uma autoridade constituída, é um poder do Estado, é poder executivo. As Forças Armadas é uma burocracia de Estado que deve obedecer. E deve obedecer ao presidente da República somente após a manifestação do Congresso Nacional. Mas as Forças Armadas querem ter um protagonismo, né, inadmissível perante a Constituição. Ou seja, isso é uma ameaça evidente à Constituição. Isso sim é que pode representar uma ameaça de fraude às eleições de 2022. Então, eu acho que é um momento peculiar que nós vivemos, né? É um momento onde eu acho que sociedade civil, partidos políticos, as instituições de Estado não podem sinalizar algum tipo de hesitação nessa ação, na resposta a esse tipo de coisa. A resposta é no devido processo legal. É dessa maneira que nós conseguimos a manutenção e a salvaguarda de uma democracia que ainda temos, né? Doutor Martoni, mas será assim, é muito complexo tudo isso, essa estrutura hierárquica aqui da Constituição, mas quem, por menos que se conheça, sabe que o presidente não está atendendo e seguindo regras que lhe são impostas. Sim. E eu vejo a população muito apática. Poucos debates como esse que a gente está fazendo hoje aqui. Será que vão decidir isso na hora do voto, que não estavam concordando com as atitudes do governo federal, por exemplo? Porque não se vê debate muito sobre esse assunto. Eu vejo algum debate, viu, Cristian, naquilo que a gente chama nas redes sociais. Isso é muito permanente, é efervescente. Mas as redes sociais, por uma falta de regulamentação, não é? As redes sociais são um espaço de uma proliferação de notícias falsas, de afirmações sem o menor sentido, e isso tem um poder de disseminação que talvez a gente ainda sequer possa mensurar exatamente, né, o alcance desse tipo de coisa, né? Infelizmente. Eu espero que no dia da eleição, sim, o cidadão possa sinalizar, né, de que compreende muito bem o que passa, apesar de uma aparente apatia, é capaz de tomar uma decisão. Uma decisão no sentido de dizer claramente que não apoia esse tipo de coisa. Isso seria muito positivo, tá? Mas, por outro lado, eu penso que, do ponto de vista da ação política concreta, nós não podemos esperar isso de braços cruzados. Não dá para ficar... Tá? Eu creio que aqueles grupos sociais que têm capacidade de desencadear esse debate, chamar a atenção, alertar para isso, né, desempenham um papel interessante. Eu costumo lembrar, viu, professora, na tragédia, né, que foi o que aconteceu, que precedeu a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos vários grandes figuras que possibilitaram. E
advertir a sociedade do que estava para acontecer. E de diferentes espectros políticos. Nós tivemos um grande intelectual, Max Weber, liberal, Maynard Keynes, economista social-democrata, e um revolucionário comunista, Trotsky. Todos três, antes da tragédia que aconteceu, eles disseram, olha, parece que não está diante de nós nenhum verão ensolarado. O que vem aí é uma gélida noite polar de extrema dureza. Tá? Keynes dizia, isso é de Max Weber, Keynes dizia, olha, a vitória de as consequências da vitória de uma direita reacionária na Alemanha são imprevisíveis para o mundo. E Trotsky dizia, não demorará 10 anos, não demorará 6 meses para que tenha uma agressão contra a paz mundial aqui na Europa pela Alemanha. Mas também não demorará 10 anos. 3 correntes contraditórias. Ou seja, 3 correntes, mas que foram capazes de enxergar o quadro que se tinha. Nenhum dos 3 foi ouvido, infelizmente. Então, o que nós temos para hoje é esse tipo esse tipo de ação. Ou seja, nós podemos olhar para o passado e dizer como nós vamos agir agora. Há algumas pessoas, né, grupos sociais que estão advertindo disso. Será possível que nós não vamos ouvir? Que a nossa sociedade não vai ouvir isso? A gente não precisa repetir esse erro, Ou seja, né? perceber esse tipo de coisa, que a tragédia, a destruição que se avizinha, nós vamos ter que passar por isso, na verdade, mesmo tendo nós, já passamos por isso em 1964, outros países a passar, nós vamos ter que enfrentar isso novamente para aprender e daqui a uma geração de 80 anos repetir de novo. Como que nós explicamos tanta irracionalidade e tanta irresponsabilidade com as gerações futuras que virão, ou com gerações que estão aqui do lado de nós, meus filhos, meus netos que virão? Como é que nós agiremos nesse sentido? Então, eu creio que a sociedade, setores de rádio, de televisão como esse, tem essa obrigação de fazer despertar isso e dizer, olha o que está diante dos olhos, veja o que está acontecendo. Isso traz algo em termos de desenvolvimento mínimo de uma perspectiva de solidariedade ou algo nesse sentido? A solidariedade só tem sentido, Cristian, professora, quando eu me vejo igual a todos. Sim, é verdade. E não na perspectiva de eu querer subjugar ou dizer que você não tem os direitos que eu tenho. Ser superior ao outro, né? Porque você é índio, porque você pertence a outro, tem outra cor da pele, tem outra região, tem outra orientação sexual. Eu não posso dizer isso. Né? Eu não posso conviver com isso. Né? Perfeito. Olha, eu vou para mais um rápido intervalo. O Cena Pública volta daqui a pouco. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Eu aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Temos Facebook, Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Quem está comigo no estúdio é a cientista política e mestre em Sociologia, Carla Michele Quaresma, e o professor e doutor em Direito, Martônio Montalverne. O Martônio encerrou o bloco dando uma aula aqui para a Dinheiro e Democracia. Quer acrescentar alguma coisa, Carla? Não, acredito que seja muito importante, principalmente quando nós temos a oportunidade de promover debates dessa natureza, né? O brasileiro, ele se comporta em relação à democracia meio que como um Dom Juan. Ele gosta muito da paquera, da conquista, sim, mas a relação é muito enfadonha. É o que a gente mais ouve. Eu não gosto de política, eu não vou falar de política. Você vive política todo dia. E é importante, Cristian, que as pessoas tenham essa compreensão, né, de que nós precisamos cada vez mais acreditar nas instituições democráticas, né? A democracia, ela não se faz com pessoas, ela se faz com as instituições, com os partidos políticos, com programas, com propostas. Então, ao escolher um candidato, nós devemos nos aproximar daquilo que nós consideramos o ideal de sociedade.
E aí existem determinados valores, né? Nós somos herdeiros de uma tradição de direitos humanos, isso é muito importante, porque há valores que se tornaram inegociáveis, né? O valor à vida, a preservação à vida, a diversidade, o respeito, tudo isso é muito importante porque é isso que nos torna cada vez mais humanos. Então, nós precisamos amadurecer a nossa intenção de escolher determinados candidatos, pensando nos programas, nas propostas, e mais do que isso, né, eu acredito que o acompanhamento, o monitoramento dos mandatos é o que vai fazer com que a nossa democracia representativa se torne cada vez melhor, ela dê respostas mais adequadas à sociedade, né, onde o regime democrático, nessa forma representativa, funciona de maneira mais adequada, é porque existe uma fiscalização, um comprometimento das pessoas no acompanhamento dos mandatos, né? Aqui nós temos um problema muito sério, nós discutimos muito as eleições para os cargos executivos, negligenciamos o debate para o legislativo e a grande maioria dos eleitores brasileiros, sobretudo as mulheres, elas esquecem muito rapidamente aqueles em quem votaram para as casas legislativas. O eleitor, de uma forma geral, se você for perguntar quem votou para prefeito, que é recente, muita gente já nem lembra mais. Se for para um deputado estadual, deputado federal, aí a possibilidade de lembrar é muito remota. Então, é importante que as pessoas escolham candidatos que realmente apresentem programas, propostas que sejam compatíveis com o seu ideal de sociedade e que pratiquem essa atividade de monitorar os mandatos. Hoje isso é tão cômodo, nós podemos fazer isso através da internet de maneira muito rápida, muito cômoda e, obviamente, né, estabelecer essa comunicação com os nossos representantes, porque onde existe essa preocupação, a representação política atende de forma mais adequada à sociedade. Uma outra coisa importante, muitas pessoas, elas são críticas da democracia, na realidade elas são críticas do formato representativo, né? Nós precisamos cada vez mais também fazer com que a sociedade brasileira amadureça os canais de participação direta, que são pouquíssimos utilizados, né? E são contemplados pela Constituição brasileira. Um referendo, um plebiscito, por que nós não fazemos, juntamente com os processos eleitorais, já que nós vamos às urnas de 2 em 2 anos, consultas populares, para saber como é que as pessoas estão entendendo determinadas políticas, né? Fazer com que a representação ela se torne mais próxima, porque conhecedora dessas necessidades da população, né? A lei de iniciativa popular, isso precisa ser mais ativado, precisa ser ensinado, nós precisamos também de uma educação para a cidadania, fazer com que as pessoas, de fato, tenham essa consciência de que são seres sociais, nós somos responsáveis pela sociedade que nós vivemos. Então, é importantíssimo chamar a atenção das pessoas para essa responsabilidade. É bom esse alerta também, porque eu vejo muito o discurso de que eu não vou perder meu voto, vou votar em quem vai ganhar já. Gente, quem decide isso é você, cidadão, lá na hora do voto. Não é perder voto, não. De repente, equilibra e voto é um poder que a gente tem nas mãos e talvez não valorize tanto, né? Está na hora de pensar melhor. Eu quero visualizar um cenário aqui e queria a ajuda de vocês. Pós-eleição agora desse ano, o presidente Jair Bolsonaro reeleito. O que é que você vê para o futuro do Brasil, Carla? É assim, eu acredito que o presidente Bolsonaro, ele acabou em 2018 conquistando, né, essa vaga de presidente da República por uma série de questões, inclusive de propostas que foram apresentadas. É claro que teve essa questão da pauta moral, mas outras questões também foram muito importantes e decisivas para aquele processo eleitoral, né? Inclusive os enganados, que foram pessoas que acreditaram que o presidente Bolsonaro iria fazer uma reforma administrativa, iria fazer uma reforma tributária. Nós temos uma lógica tributária no Brasil que é extremamente perversa, né? E eu acho que o brasileiro está mais consciente dessas coisas, principalmente nesse momento, né, em que percebe aí a diferença, por exemplo, de preço, quando há uma isenção de algum tributo. Poder de compra então, que foi lá para baixo também. Exatamente. E essa discussão toda envolvendo aí o ICMS, a renúncia do IPI por parte do governo federal. Então, o brasileiro cada vez mais vai percebendo como a tributação é injusta nesse país, né? O presidente Bolsonaro se elegeu com essas propostas de uma reforma administrativa para fazer com que o Estado brasileiro se torne mais eficiente, de uma reforma tributária, e não conseguiu avançar, né? Principalmente naquele período inicial do governo, em que é o momento realmente, porque está distante da eleição, porque são reformas impopulares, né?
que está mais distante da eleição e que ele tem a legitimidade que foi dada pelo voto, né? Então tem uma capacidade maior de barganhar junto ao Congresso Nacional, e ele não conseguiu tocar esses projetos. Então, eu acredito que, novamente, agora em 2022, ele vai reacender, inclusive, para se reaproximar desses grupos que estão muito insatisfeitos, né, que estão muito decepcionados, porque não concretizaram aquilo que eles acreditavam que seria feito por parte do governo. E, obviamente, né, a preservação e o crescimento desse discurso mais ligado à pauta moral, porque aí não precisa fazer nada, né? Aí não precisa de política pública, só precisa manter o discurso de preservação da família, o discurso de valores de uma sociedade considerada o padrão perfeito de sociedade, só precisa um discurso. Então, é muito mais fácil de manter isso aí. Aí, eu acho que nós vamos ver em 2022, caso o presidente Bolsonaro seja eleito, uma crescente desse discurso. E ainda tem a retórica de uma pandemia que teria atrapalhado todo o projeto de governo, né? O que o senhor visualiza caso o presidente Bolsonaro seja reeleito? Bom, eu acho que num primeiro momento seria uma constatação, né, da continuação, do aprofundamento de uma tragédia em todos os sentidos, né, para a sociedade brasileira. O primeiro aspecto, que a gente pode falar mais rapidamente, é no que diz respeito à nossa política externa. Subalterna, extremamente, ou seja, o protagonismo que o Brasil tinha conseguido a ponto de legitimar a pretensão brasileira nas reformas dos organismos internacionais, principalmente as Nações Unidas, desaparece, não é, completamente. Hoje, o Brasil é completamente ignorado ou, se não, desprezado de grandes espaços de decisão geopolítica. Não é? Então, isso seria o aprofundamento desse isolamento, dessa tragédia. O segundo é que nos diz respeito, né, o que prova é a inexistência de uma, digamos, elite econômica minimamente civilizada e até liberal no Brasil. O que nós vimos declarações de que, apesar de tudo, é o discurso de grandes representantes do setor produtivo, apesar do ataque à democracia, apesar do desconhecimento da diversidade em todos os níveis da sociedade brasileira, de todos os pontos de vista, esse setor produtivo apoia Bolsonaro. Isso significa o quê? A democracia é uma questão secundária. Dá para ele. Não é uma questão segunda, ou seja, um momento depois. É uma questão secundária. Então, isso é um desalento, né? Porque uma sociedade heterogênea como a nossa, ela necessita desses polos ideais, mas dentro do arco civilizatório que a nossa Constituição oferece. Então, o que eu vejo é o aprofundamento, também do ponto de vista interno, da erosão democrática que pode acontecer, né, no Brasil. E isso para não falar, claro, né, nas outras perspectivas. Ou seja, como é que você vai criar uma sociedade, uma grande massa da população, devidamente alfabetizada, com saúde, com educação mínima, se você não tiver programas de massa, na verdade, nesse sentido? Você vai acabar com isso e dizer cinicamente, é o chamado realismo cínico, isso depende da vontade de cada um, enquanto eu sei que não depende da vontade de cada um, porque a pessoa que está catando lixo, ela está lutando pela sobrevivência todo dia. Na verdade, ela não tem tempo para se preocupar, claro, na verdade, do posto de saúde, da escola, do diploma, etc. Então, há necessidades de intervenção nesse sentido, como eu disse, de solidariedade. Então, espero que essa expectativa não se concretize, mas em se concretizando, eu vejo novamente um cenário profundamente desanimador, do ponto de vista interno, do ponto de vista externo, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e, sobretudo, do ponto de vista político. Que isso é uma sinalização, infelizmente, se essa reeleição acontecer, de que a sociedade preferiu esse caminho. O caminho que não foi a escolha de 1988. Tá? Um caminho diferente da escolha de 1988, no sentido, né, de uma profunda erosão social, política e, sobretudo, da democracia. Invertendo, caso ele não seja reeleito, existe de fato a possibilidade de um golpe, na sua opinião, doutor Martoni? Eu acho que sim. Eu acho que a possibilidade é anunciada claramente. Isso ele deixa bem claro. A possibilidade do presidente Bolsonaro não aceitar o resultado das eleições que lhe seja desfavorável é semelhante à possibilidade do que aconteceu nos Estados Unidos.
Na verdade, com agravante, porque nos Estados Unidos, pelo menos, alguns setores sociais, se não protagonizaram ao lado do presidente Donald Trump, ficaram aguardando. E ele não tinha o apoio das Forças Armadas. E uma grande parte condenou imediatamente. Como é que nós aqui reagiremos? O que as nossas instituições vão fazer? Eu me lembro muito bem das palavras duríssimas, né, da então presidente da Casa dos Representantes, né, que seria, assim, da Câmara dos Deputados, equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil, a deputada Nancy Pelosi, ou seja, foram palavras duras relativamente ao que estava acontecendo, né? E uma leve manifestação do comandante do Estado-Maior das Forças Armadas Americanas que disse: tomará posse aquele que foi eleito, respeitado a Constituição. Aqui não está muito assim, não. O que é que nós teremos aqui? Caso aconteça, o que não é de se descartar. Quer dizer, veja você, Cristian, professora Carla, né? Nós estamos aqui num problema e eu tenho uma liberdade de falar livremente sobre isso, porque isso é o que está acontecendo. O presidente Bolsonaro e seus apoiadores dizem isso com a maior desenvoltura. Nós vamos recorrer para quem? Se o órgão apurador das eleições não aceita o que nós estamos sugerindo, como se tivesse que fazê-lo, né? Nós vamos recorrer para quem? Ou seja, isso é claramente, eles vão recorrer para a força, para aquilo que é fora da institucionalidade. O que é que nós estamos esperando para agir? Acontecer, né? E não reunirmos forças democráticas suficientes para enfrentar essa situação? Então, eu acho que os sinais, né, me parecem claros. Tá bem, é golpe, claro, Carla. Então, caso o presidente não seja reeleito, vai tentar se manter no poder a todo custo? Eu acredito que nós tenhamos, diferentemente da década de 60, né, quando nós tivemos intervenção militar no Brasil, instituições hoje muito mais sólidas, né, um Congresso muito mais atento a essas demandas. E aí, mais uma vez, é importante que nós tenhamos muito cuidado ao escolher os nossos representantes para as Assembleias Legislativas, para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, né? Tão importante quanto pensar na eleição de um presidente, de um governador, é pensar também nas casas legislativas. Então, nós temos hoje instituições muito mais sólidas, né? Nós temos já um exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos, né? E precisamos, obviamente, reagir com muita firmeza, né? A sociedade brasileira precisa reagir com muita firmeza, porque para os males da democracia, nós devemos exigir cada vez mais democracia, mas aprofundamento do regime democrático, né? É assim que nós vamos lidar com todos os déficits, com todas as falhas da democracia representativa. Então, passamos já dessa época de recorrer a regimes autoritários, a intervenções, a essas figuras que são verdadeiros caudilhos, né? É interessante, Cristian, e aí eu vou utilizar, o professor citou o Max Weber, né? Um grande sociólogo do século XX, e nós utilizamos muito um termo que foi desenvolvido por Weber, que é o patrimonialismo, que foi desenvolvido para analisar uma realidade diferente, é que nós nos apropriamos do termo para falar dessa situação em que agentes do campo da política se apropriam do Estado, né? E o presidente Bolsonaro, ele se elegeu muito com esse discurso de que os governos petistas se apropriaram do Estado para atendimento das suas necessidades pessoais. E o que nós vemos hoje nesse governo, um governo que é fruto disso também, né? Quando um juiz se utilizou da sua condição, criou uma situação, manobrou um processo legal para gerar as condições de facilidade para que o presidente Bolsonaro se elegesse, isso é apropriação do Estado, isso é patrimonialismo. E da mesma forma nós vemos hoje, quando o presidente da República troca diretor da Polícia Federal para que os filhos não sejam investigados, quando adia a compra de uma vacina, né, negligencia vários e-mails de uma empresa que estava apta a fornecer a vacina e teria evitado uma quantidade enorme de vidas perdidas que nós tivemos no Brasil por causa de interesses de grupos que estavam ali ligados ao governo, né? Quando se utiliza de um ministério para atender aos interesses de um grupo específico, nós que vivemos no Estado laico e que, no máximo, o Estado entende a pluralidade religiosa, mas não define as suas políticas a partir de uma
uma determinada denominação. Isso é apropriação da coisa pública. Quando um governante diz as minhas Forças Armadas, se o resultado não for esse, eu não aceito esse resultado, isso é apropriação da coisa pública, isso é patrimonialismo e nós devemos combater esse tipo de prática. Cada vez mais nós precisamos garantir no Brasil uma lógica de racionalidade, de preservação do Estado de Direito e de fortalecimento da democracia. Olha, eu vou encerrar o Cena Pública aqui, vou deixar aí um dever de casa para você. Pensa bem, será que acabou mesmo a corrupção ou ela só não está sendo investigada? Algo a se pensar, né? Vou ficando por aqui, quero agradecer mais uma vez as presenças da cientista política e mestre em Sociologia, Carla Michele Quaresma, e do professor e doutor em Direito, Martônio Montalver. Quem quiser pode acompanhar o Cena Pública no nosso canal da TVC no YouTube e também conferir todo o horário alternativo, que é no domingo às 5 da tarde, perdão. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela companhia, te vejo na próxima semana, até lá.